No coração do planeta, escondidas entre selvas, montanhas e desertos, existem flores tão estranhas que parecem inventadas por um sonho. Elas não estão em jardins comuns nem em catálogos de botânica corrente. São joias vivas que desafiam o tempo, o clima e até mesmo a lógica. Algumas cheiram a chocolate, outras florescem apenas uma noite. E uma delas, a mais misteriosa de todas, nasce em um lugar que ninguém se atreve a revelar. Prepare-se para descobrir as 15 flores mais raras e belas do mundo, onde a beleza e o mistério florescem ao mesmo tempo. Número 1. A flor cadáver, Amorphophallus titanum, Indonésia. Nas profundezas das florestas tropicais de Sumatra, na Indonésia, surge uma flor tão colossal e misteriosa que parece saída de um pesadelo da natureza. É conhecida como a flor cadáver, e seu nome não é uma metáfora poética. Quando floresce, o ar fica impregnado de um odor insuportável de carne podre. No entanto, esta aparente monstruosidade esconde uma estratégia mestra, uma jogada de sobrevivência que a tornou uma das maravilhas mais estranhas do reino vegetal. A Amorphophallus titanum pode atingir 3 metros de altura e pesar mais de 100 quilos. É a maior flor individual do planeta, uma estrutura viva que se eleva do solo como uma tocha avermelhada envolta numa camada esverdeada. Mas o que mais impressiona não é o seu tamanho, mas a sua maneira de enganar a evolução. Enquanto a maioria das flores atrai abelhas ou borboletas com perfumes doces, esta escolhe um caminho oposto, o da decomposição. Durante os poucos dias que dura a sua floração, às vezes apenas 48 horas, ela liberta uma nuvem de compostos químicos que imitam perfeitamente o mau cheiro de um animal morto. Moscas carniceiras e besouros necrófagos acorrem em massa, convencidos de que encontrarão um banquete. Em vez disso, tornam-se mensageiros involuntários do pólen. Uma armadilha olfativa que funciona há milhares de anos. O curioso é que o seu florescimento é tão imprevisível que mesmo nos jardins botânicos mais prestigiados do mundo, é celebrado como um evento extraordinário. Os cientistas podem esperar até uma década para ver uma única flor abrir-se. E quando isso acontece, câmaras, curiosos e investigadores reúnem-se em torno dela como se fosse uma estrela de cinema vegetal. A natureza, por vezes, tem um estranho senso de espetáculo. Além disso, a sua vida é cheia de contrastes. Depois de florescer, a planta murcha rapidamente, como se todo o seu esforço se concentrasse naquele breve ato de exibição. Depois, o bulbo, um gigantesco órgão subterrâneo, entra em repouso durante meses ou até anos. Nesse silêncio debaixo da terra, acumula energia até que decida, mais uma vez, desafiar o mundo com a sua presença grotesca e majestosa. Mas por trás desta maravilha, esconde-se também um risco. A flor cadáver está em perigo devido à perda do seu habitat natural. As florestas tropicais de Sumatra têm sido derrubadas a um ritmo alarmante, e com elas desaparecem as condições exatas de que necessita para sobreviver. É uma espécie tão delicada que depende do equilíbrio de temperatura, umidade e solo que só o seu ambiente original pode oferecer. Em cativeiro, reproduzir esse equilíbrio é um desafio monumental. Paradoxalmente, esse mesmo cheiro repulsivo que provoca gestos de nojo nos visitantes é, para os cientistas, uma das chaves para entender o seu sucesso evolutivo. No ar misturam-se compostos de enxofre, aminas e aldeídos, as mesmas moléculas que um corpo em decomposição produz. Uma camuflagem química perfeita. Nada na flor cadáver é casual. Cada molécula do seu perfume, cada dobra da sua espata avermelhada, cada brilho púrpura sob a luz cumpre um propósito exato. E assim, entre o espanto e a rejeição, a flor cadáver lembra-nos que a beleza nem sempre se encontra no que é agradável. Às vezes habita no estranho, no grotesco, naquilo que a maioria preferiria não olhar. No entanto, ali, nesse aparente horror, esconde-se uma das histórias mais fascinantes do mundo natural. A de uma flor que cheira à morte, mas que vive para perpetuar a vida. 2. A orquídea fantasma, Dendrophylax lindeni, Flórida e Cuba.
E quando o mau cheiro da flor cadáver se desvanece na umidade do trópico, o relato leva-nos para outro mistério vegetal, um muito mais silencioso, quase invisível. Nos pântanos do sul da Flórida e nas florestas úmidas de Cuba, habita uma flor que parece uma miragem, a orquídea fantasma. O seu nome não poderia ser mais apropriado. À primeira vista, não se vê mais do que ar. Não há caule, nem folhas, nem raízes que denunciem a sua presença. Só quando a luz se filtra entre as árvores e o vento imóvel do pântano para, é possível descobri-la suspensa entre os ramos. Uma delicada flor branca que parece flutuar, como se a floresta a estivesse a sonhar. A sua forma lembra uma pequena criatura alada, uma borboleta parada em pleno voo, ou talvez uma alma vegetal suspensa entre a água e o céu. A Dendrophylax lindeni vive aderida ao tronco das árvores, mas não as toca realmente. Não enterra raízes na terra, nem absorve água como as outras plantas. Em vez disso, sobrevive graças a uma simbiose extraordinária, com um fungo microscópico que habita no seu interior. É uma relação tão precisa e delicada que sem ele, a planta simplesmente não pode existir. O fungo fornece-lhe os nutrientes que o ar e a luz não podem dar. E em troca, a orquídea oferece-lhe refúgio no seu tecido. Não há domínio, não há parasitismo. Apenas uma aliança tão equilibrada que parece obra de uma mente invisível. Qualquer alteração do ambiente, uma ligeira variação na umidade, uma descida mínima na temperatura, um raio de sol no momento errado, pode quebrar esse equilíbrio e condená-la. Essa fragilidade é, paradoxalmente, a sua força. Sobreviveu milhares de anos num ambiente mutável, escondendo-se onde poucos olhos a podem ver. A sua raridade não é casual, é uma estratégia. Quanto mais invisível, mais protegida está. Por isso, os botânicos que a procuram devem avançar com sigilo, quase em reverência, para não perturbar o delicado microclima que a mantém viva. Mas o mais espantoso desta flor é o seu método de reprodução, um prodígio de precisão evolutiva. A orquídea fantasma depende de uma borboleta noturna muito particular, a mariposa esfinge de Darwin. A sua língua, tão longa quanto o seu próprio corpo, é a única capaz de alcançar o néctar escondido no fundo da flor. Nenhum outro inseto no mundo pode fazê-lo. É uma relação tão exata que parece desenhada, uma coreografia entre planta e polinizador, que dura milhões de anos. Nas noites mais calmas, quando o nevoeiro cobre os manguezais e o ar se torna imóvel, as flores abrem-se. Delas desprende-se um perfume tênue, quase imperceptível, que viaja na umidade da floresta e guia as borboletas de longe. Então, ocorre o milagre. A borboleta, atraída por esse fio invisível de aroma, pousa sobre a flor. Enquanto bebe o seu néctar, sem o saber, recolhe o pólen e leva-o consigo para outra flor distante. É um instante fugaz, um gesto minúsculo, mas nele cumpre-se o ciclo completo da vida da orquídea fantasma. Ao amanhecer, as flores fecham-se, o nevoeiro volta e tudo desaparece. Só resta o silêncio, como se nada tivesse acontecido. A sua raridade tornou-a objeto de desejo para colecionadores e botânicos de todo o mundo. Mas quase ninguém consegue cultivá-la com sucesso. As tentativas em estufas falham uma e outra vez. Sem o seu fungo simbiótico e sem a sua borboleta polinizadora, a flor simplesmente se apaga. Não murcha, desvanece-se. Por isso, cada exemplar silvestre é uma joia viva, um lembrete de quão frágil é o equilíbrio natural quando forçado. Ao contrário da flor cadáver, que impõe a sua presença com tamanho e cheiro, a orquídea fantasma cativa pelo contrário, pela sua invisibilidade. É a flor do intangível, a que existe exatamente no limite entre o real e o etéreo. A ciência estuda-a como uma raridade evolutiva, mas os habitantes locais veneram-na como um símbolo do que não pode ser possuído. Dizem que quem conseguir vê-la florescer numa noite de verão terá boa fortuna, embora ninguém se atreva a cortá-la. Talvez porque intuem que arrancá-la seria como quebrar um feitiço. E assim, enquanto a flor cadáver grita a sua presença com cheiro à morte, a orquídea fantasma sussurra vida em silêncio, flutuando no nevoeiro, invisível para quase todos. Dois extremos de um mesmo milagre: a infinita criatividade da natureza,
capaz de criar tanto o estrondo da decadência quanto a poesia do ar. 3. A trepadeira de jade, Strongylodoon macrobotris, Filipinas. Depois de seguir o rastro invisível da orquídea fantasma, a natureza muda de registro e mergulha-nos num mundo de cor impossível. Nas profundezas das florestas tropicais das Filipinas, onde a umidade forma um nevoeiro azulado entre as árvores, floresce uma planta que parece feita de luz líquida, a trepadeira de jade. Os seus cachos de flores pendem como cascatas turquesa, que brilham mesmo na penumbra. À primeira vista, parecem joias esculpidas por mãos divinas, mas são flores reais, vivas, suspensas de lianas que podem atingir até 20 metros de comprimento. Na linguagem da floresta, esta espécie é puro espetáculo. A Strongylodoon macrobotris não surpreende apenas pela sua cor. A sua história é uma lição sobre as alianças secretas do reino vegetal. Ao contrário das flores diurnas que cortejam abelhas ou borboletas, esta flor confia o seu destino a criaturas da noite, os morcegos. Sim, esses mesmos animais que muitos temem são os jardineiros noturnos da selva. Enquanto penduram de cabeça para baixo para beber o seu néctar, os seus corpos ficam impregnados de pólen e, sem o saber, tornam-se os mensageiros que perpetuam a espécie. O fascinante é que a flor parece ter sido desenhada para eles. A sua forma de garra curvada encaixa perfeitamente com a maneira como os morcegos se alimentam. E o seu tom turquesa, tão incomum no mundo vegetal, tem uma função prática. Reflete a luz da lua e a bioluminescência de certos insetos, guiando os polinizadores entre as sombras. É, literalmente, uma flor que brilha no escuro. No entanto, essa mesma especialização que a torna tão extraordinária também a torna vulnerável. A desflorestação indiscriminada e a perda dos morcegos polinizadores reduziram drasticamente a sua presença na natureza. Em alguns lugares, os cachos que antes pendiam como cortinas celestes tornaram-se memórias. Por isso, cada floração registrada no seu ambiente natural é uma celebração, um lembrete do que ainda pode ser salvo. Nos jardins botânicos de Manila e Londres, onde alguns exemplares foram cultivados com sucesso, os visitantes costumam ficar em silêncio diante dela. Não porque imponha respeito, mas porque a sua cor desafia a lógica. O olho humano não está habituado a ver um azul esverdeado tão intenso, tão puro, tão fora do espectro habitual das flores. Alguns cientistas chamam-lhe a cor impossível, uma tonalidade que parece vir de outro mundo. E, de certo modo, é. A trepadeira de jade é uma ponte entre o dia e a noite, entre o visível e o oculto. Onde a flor cadáver domina com o seu gigantismo e a orquídea fantasma seduz com a sua invisibilidade, esta planta celebra a cor como um ato de resistência. No meio da escuridão da selva, decide brilhar. Dizem que, sob uma lua cheia, quando os morcegos esvoaçam entre as árvores e os cachos turquesa balançam como lanternas vivas, a floresta parece respirar de outra forma. É o instante em que a beleza e a raridade se confundem, e a vida, mais uma vez, revela a sua faceta mais inesperada. 4. A flor morcego negra, Taca chantrieri, Sudeste Asiático. Quando a luz turquesa da trepadeira de jade se apaga entre as árvores, a selva do Sudeste Asiático cobre-se de sombras. E é precisamente aí, nessa penumbra úmida e silenciosa, que surge uma flor que parece viva, embora não esteja. É conhecida como a flor morcego negra, e o seu aspecto é tão inquietante que muitos pensam estar a ver uma criatura noturna, em vez de uma planta. As suas pétalas, de um preto profundo com reflexos púrpuras, abrem-se como as asas de um animal em repouso. Do seu centro, nascem longos fios delgados, quase como bigodes ou filamentos, que pendem no ar e se movem ao ritmo da brisa. Por isso, quando alguém se aproxima, dá a sensação de que a flor está a respirar. É uma ilusão, claro, mas uma tão convincente que é difícil desviar o olhar. A Taca chantrieri tem sido objeto de lendas durante séculos. Em algumas aldeias da Tailândia e da Malásia, diz-se que cresce em locais onde os espíritos da floresta descansam. Outros asseguram que quem a arranca provoca a ira dos deuses da noite. E embora a ciência não dê crédito aos mitos, reconhece que esta planta
tem algo profundamente invulgar. Um design que parece pensado para o teatro da escuridão. Ao contrário da maioria das flores, que se esforçam por se destacar com cores brilhantes, esta escolheu o preto. Uma tonalidade que não atrai a vista humana, mas sim os insetos que prosperam nas sombras. Acredita-se que a sua cor e forma imitam certos fungos e frutas escuras, atraindo assim moscas e pequenos polinizadores noturnos. É um disfarce vegetal perfeitamente calculado. Além disso, a sua estrutura é um prodígio da engenharia natural. As pétalas aveludadas repelem a umidade da selva, evitando o crescimento de fungos, enquanto as longas barbas ajudam a dispersar o pólen com o vento e com o roçar dos insetos. Tudo nela parece ter um propósito, embora a sua aparência pareça saída de um sonho gótico. Nos jardins botânicos do mundo, a flor morcego negra costuma ser uma das mais observadas e, ao mesmo tempo, menos compreendidas. Alguns visitantes sentem fascínio, outros desconforto. A sua raridade desafia a ideia clássica de beleza. Não há cores alegres, nem perfumes doces, nem formas amáveis. Apenas uma elegância escura, hipnótica, que parece ter consciência de si mesma. Curiosamente, em certas condições de luz, as suas pétalas refletem um brilho prateado mal perceptível, como se escondessem uma camada de metal sob a superfície. É esse contraste, entre o opaco e o brilhante, o sereno e o inquietante, que a torna uma das flores mais fotogênicas do planeta. Um paradoxo vivo, a escuridão transformada em arte natural. E assim, enquanto os morcegos polinizam a trepadeira de jade com o seu voo leve, esta flor parece observá-los da sombra, imóvel, mas atenta. Ambas partilham a noite, mas de formas distintas. Uma ilumina, a outra oculta-se. No imenso repertório da natureza, a flor morcego negra é o lembrete de que a beleza nem sempre brilha. Às vezes, simplesmente espreita entre as sombras. 5. A flor de chocolate, Cosmos atrosanguineus, México. Depois do mistério escuro da flor morcego negra, a viagem leva-nos para longe das selvas asiáticas, em direção ao coração quente e seco do México. Ali, entre pradarias douradas pelo sol, floresce uma das joias mais melancólicas do mundo vegetal, a flor de chocolate. O seu nome soa a tentação, e não é por acaso. Ao aproximar-se, o ar enche-se de um aroma doce e inconfundível. Cheira exatamente a cacau. É um perfume natural que não engana o olfato, uma fragrância que desperta lembranças e fome ao mesmo tempo. Mas para além do seu encanto, esta flor guarda uma história que mistura beleza, extinção e esperança. A Cosmos atrosanguineus mostra uma cor vermelho escura, tão profunda que à luz do entardecer parece castanha. As suas pétalas de veludo absorvem o sol como se bebessem fogo. E o seu centro, quase preto, destaca-se com um brilho misterioso. É uma flor simples, sim, mas a sua elegância provém da sua raridade. Não há outra igual em todo o continente americano. Durante séculos cresceu livre nos campos do centro do México, acompanhando o vento e o canto dos insetos. No entanto, a expansão humana, as alterações climáticas e a perda de habitat empurraram-na pouco a pouco para o esquecimento. No início do século XX, os botânicos confirmaram o impensável. A flor de chocolate tinha desaparecido completamente da natureza. Só restavam alguns exemplares cultivados em jardins europeus. E então, aconteceu algo extraordinário. Os cientistas descobriram que todas as flores que existem hoje são descendentes exatas de uma única planta. Por outras palavras, cada flor de chocolate cultivada no mundo é um clone. A espécie inteira, multiplicada artificialmente, sobrevive graças à intervenção humana. É como se a natureza tivesse ficado suspensa numa só cópia viva, repetida uma e outra vez. Mesmo assim, a flor não perdeu o seu encanto. O seu aroma continua tão delicioso como sempre, e a sua cor, tão hipnótica. Nos dias quentes, exala um perfume mais intenso, como se tentasse compensar a sua solidão genética com exuberância. Os jardineiros que a cultivam dizem que floresce melhor quando é cuidada em silêncio, sem a mover demasiado, sem a perturbar. Talvez porque a sua fragilidade é também o seu legado. É curioso que uma flor extinta na natureza
tenha sobrevivido graças ao desejo humano de preservar a sua beleza. Sem clones, já não existiria. No entanto, ao cloná-la, criamos um paradoxo. Milhões de flores, mas uma só identidade. A última flor verdadeira continua viva, multiplicada infinitamente, mas sem história, sem descendência natural. Nesse sentido, a flor de chocolate não é apenas uma joia botânica, mas uma metáfora do tempo. Tudo o que outrora existiu de efêmero, conservado num único fragmento. O seu perfume recorda-nos que a memória também pode florescer, mesmo quando a vida original já se foi. Assim, entre o aroma doce do cacau e o eco do perdido, a flor de chocolate continua a cativar corações. Não só pela sua beleza, mas porque representa a linha tênue entre a extinção e a persistência. Nela, a natureza e a humanidade encontram-se num pacto silencioso. Manter viva uma faísca que, de outro modo, se teria apagado para sempre. 6. O coquio, Coquia Cuquei. Havai dos campos secos do México, onde o perfume a cacau ainda flutua no ar, a viagem continua em direção ao coração do Pacífico. Ali, nas ilhas vulcânicas do Havaí, a vida floresce entre o fogo e o mar. É um arquipélago onde a natureza parece inventar-se a si mesma a cada dia. E entre os seus tesouros mais frágeis, encontra-se uma flor que esteve prestes a desaparecer para sempre. O coquio. O seu nome científico, Coquia Cuquei, mal diz algo sobre a sua raridade. Mas no Havaí, esta flor é pronunciada com reverência. Durante séculos cresceu nas encostas secas de Molokai, uma paisagem de rochas avermelhadas e brisas salgadas. No entanto, a chegada de animais forasteiros e a expansão humana apagaram o seu rasto. Pelo ano de 1950, foi oficialmente dada como extinta. E então, a história mudou. Um horticultor local, quase por acidente, encontrou uma velha árvore doente com umas poucas flores vermelhas. Conseguiu tirar algumas estacas, fragmentos vivos do tronco, e com elas ressuscitou uma espécie inteira. Hoje, todos os coquio do planeta descendem dessa única árvore. Cada flor vermelha que se abre é uma testemunha silenciosa daquela segunda oportunidade. As suas pétalas, de um vermelho aceso quase incandescente, parecem feitas do mesmo fogo que formou as ilhas. Ao contrário de outras flores tropicais, que procuram o brilho exuberante, o coquio irradia uma intensidade contida, como uma chama que não se apaga. Na cultura havaiana, a sua cor simboliza o sangue da terra, o vínculo sagrado entre o homem e a natureza. Mas para além da sua beleza, o coquio representa uma vitória contra o esquecimento. A sua sobrevivência é o resultado direto da paciência e da devoção humanas. Os cientistas tiveram de enxertar as suas estacas em raízes de outras espécies para o manter vivo, um trabalho minucioso que levou décadas. Hoje existem menos de 30 exemplares, todos cuidados com um zelo quase religioso. Cada floração do coquio é celebrada como um acontecimento, não pelo seu tamanho nem pela sua raridade, mas pelo que significa, que a vida, mesmo quando parece perdida, pode renascer. De certo modo, é a flor irmã da flor de chocolate. Ambas partilham um destino semelhante, extintas na natureza, mas sustentadas pelas mãos humanas. No entanto, enquanto uma sobrevive como clone, o coquio persiste como símbolo de esperança, uma ponte entre o passado e o futuro. Os jardineiros havaianos costumam dizer que esta flor tem memória do fogo. Talvez porque cresce em solos formados por lava antiga, ou talvez porque carrega na sua história a marca da resistência. Seja como for, quando as suas pétalas vermelhas se abrem ao sol, parecem lembrar-nos que o irrepetível pode ser conservado, se for protegido a tempo. Assim, na imensidão azul do Pacífico, rodeado de vulcões adormecidos e oceanos infinitos, o coquio floresce em silêncio. Não precisa de perfume nem de ornamento. A sua presença basta. É a flor que venceu a extinção, um testemunho vivo do esforço humano para não perder aquilo que a natureza já tinha dado por terminado. 7. A flor ave do paraíso. Strelitzia reginae, África do Sul. Depois do vermelho ardente do coquio, a história viaja para o extremo sul do continente africano, onde a terra se abre para o oceano,
e o vento esculpe paisagens de pedra e areia. Nesse cenário luminoso, entre colinas de clima temperado e brisas salgadas, floresce uma das obras-primas mais reconhecíveis da evolução, a flor ave do paraíso. O seu nome científico, Strelitzia reginae, poderia soar solene, mas a sua aparência é pura alegria. As suas pétalas laranjas e azuis abrem-se em forma de asas, lembrando o voo parado de um pássaro exótico. É uma flor que não se limita a existir. Parece mover-se mesmo quando o ar está quieto. A natureza, na sua infinita criatividade, desenhou esta espécie com precisão de coreógrafo. Cada flor se transforma numa pequena plataforma onde as aves, especialmente os nectaríneos, os beija-flores africanos, aterram para se alimentarem do seu néctar. Enquanto o fazem, o peso das suas patas empurra um mecanismo oculto que liberta o pólen. É uma dança milimétrica entre planta e animal, uma coreografia evolutiva tão perfeita que parece ensaiada. Mas para além da sua elegância, a flor ave do paraíso representa uma ideia poderosa: a cooperação. Ao contrário da competição feroz que costuma reger na natureza, aqui tudo se baseia na harmonia. A planta oferece alimento, a ave transporta vida. Ambas prosperam juntas, repetindo a dança geração após geração. O mais curioso é que a Strelitzia não só se adaptou às aves, mas também ao vento e à luz. A sua forma foi pensada para resistir às rajadas do clima sul-africano, enquanto a sua cor iridescente reflete a luz solar, com um brilho metálico que atrai os polinizadores à distância. Cada pétala, cada linha da sua estrutura, cumpre um propósito funcional. Por trás da sua beleza aparente, há uma precisão quase matemática. No século XVIII, quando os exploradores europeus a descobriram, ficaram tão maravilhados com a sua forma que a levaram para os jardins reais de Inglaterra. Desde então, tornou-se símbolo de exotismo e prosperidade. Hoje, adorna parques e lares em todo o mundo, mas a sua origem continua indiscutível: o sul selvagem de África, onde a vida aprendeu a dançar com o vento. Na cultura local, a flor ave do paraíso é símbolo de liberdade e esperança. A sua forma alada lembra que toda a vida procura elevar-se, mesmo a que cresce na terra. E, de algum modo, cada flor que se abre parece conter o movimento de um voo suspenso, congelado no tempo. Comparada com a serenidade do coquilhô ou a fragilidade da flor de chocolate, esta espécie representa o oposto: vitalidade, dinamismo, luz. É a celebração pura da existência, o instante em que o mundo vegetal se atreve a imitar o reino animal. Assim, entre o sol africano e o canto dos pássaros, a flor ave do paraíso desdobra as suas asas sem se mover. É a evidência mais colorida de que a evolução não só adapta, mas também cria arte. 8. A orquídea abelha, Ophrys apifera, Europa. Dos vales quentes africanos onde a ave do paraíso abre as suas asas coloridas, a viagem leva-nos agora para os campos europeus, onde a sutileza substitui o brilho e a beleza se disfarça de engano. Aqui floresce uma das estratégias mais engenhosas do mundo vegetal, a orquídea abelha. O seu nome científico, Ophrys apifera, encerra uma história de astúcia natural que parece escrita por um autor com sentido de humor. À primeira vista, a sua flor parece uma abelha a descansar sobre uma pétala. A sua forma, a sua textura e até o brilho da sua superfície imitam com assombrosa precisão o corpo de uma fêmea de abelha. Mas não há inseto algum ali, apenas uma ilusão criada pela planta. Quando um macho passa a voar por perto, não consegue resistir à isca. Aproxima-se, vibra com ansiedade e tenta acoplar-se à flor. Nessa tentativa, o seu corpo fica coberto de pólen, que levará depois para outra abelha falsa, repetindo sem saber o ciclo de polinização. É uma armadilha perfeita, um exemplo de como a evolução pode ser tão engenhosa quanto cruel. O mais fascinante é que a orquídea abelha não se limita a enganar visualmente. Também imita o odor dos feromônios femininos, esses sinais químicos que despertam o instinto reprodutivo nos machos. A flor reproduz este aroma com uma precisão quase impossível, a ponto de as abelhas confundirem a ficção com a realidade. A ciência ainda estuda como uma planta,
sem cérebro nem sentidos, consegue copiar com tanta exatidão uma mensagem química do mundo animal. Nos prados de primavera, onde outras flores dependem da cor ou do néctar, a orquídea-abelha confia no engano. Não oferece recompensa alguma. A sua estratégia é puramente psicológica, se é que se pode falar de psicologia vegetal. O resultado, no entanto, é a sobrevivência assegurada da sua espécie. A orquídea-abelha é, de certo modo, uma pequena parábola da natureza. Demonstra que a beleza nem sempre é inocente. Sob o seu aspecto encantador, esconde-se uma inteligência evolutiva que brinca com os sentidos dos seus visitantes. Ao contrário da flor ave do paraíso, que seduz com cooperação, esta fala com manipulação. E ambas funcionam. Na Europa, esta flor é venerada como um símbolo do invulgar. É encontrada em pradarias abertas, entre pastos altos e solos calcários. No entanto, o seu delicado equilíbrio ecológico torna-a vulnerável. Uma alteração na população de abelhas ou nas condições do solo pode condená-la ao silêncio. Por isso, cada exemplar que floresce é quase um milagre, um ato de equilíbrio entre o instinto e o acaso. Contemplar uma orquídea-abelha é testemunhar uma obra-prima do engano natural. No seu pequeno teatro floral, os insetos são atores involuntários e a flor, uma diretora invisível que guia a cena com precisão. Assim, entre a inocência aparente e a estratégia mais refinada, a natureza volta a lembrar-nos que a arte de sobreviver pode adotar as formas mais inesperadas. E enquanto os prados europeus vibram com o zumbido de abelhas confusas, a viagem continua para regiões onde a beleza adota outra forma, a raridade extrema. Uma flor que só se abre a cada certos anos, como se o próprio tempo tivesse de amadurecer para a ver. A próxima protagonista parece um mito vivo, a flor de Kadupul, a que floresce apenas na escuridão da noite. 9. A flor de Kadupul, Epiphyllum oxypetalum, Sri Lanka. 2 prados ensolarados da Europa, onde a orquídea-abelha engana com doçura. A viagem mergulha agora na penumbra tropical do Sri Lanka, onde a noite guarda um segredo tão frágil que mal pode ser contado. Nesse silêncio úmido e perfumado, floresce a flor de Kadupul, uma aparição que acontece apenas uma vez por ano, e sempre sob o olhar discreto da lua. O seu nome científico, Epiphyllum oxypetalum, soa técnico, mas a sua fama é quase mística. Ninguém consegue cultivá-la para exibição, porque a sua vida é um instante. Nasce ao cair da noite, abre as suas pétalas brancas com uma lentidão hipnótica e, quando o primeiro raio de sol toca o horizonte, desvanece-se. Em poucas horas, todo o seu esplendor se converte em lembrança. Por isso, no Sri Lanka, é chamada de a flor da alma fugaz. Não tem preço no mercado, porque ninguém conseguiu vendê-la. Murcha antes que possa ser arrancada do caule. A sua beleza não pertence ao comércio, mas ao tempo. Cada flor é uma cerimônia secreta. Aqueles que têm a sorte de a presenciar asseguram que o seu perfume, doce e denso, transforma o ar em algo quase sagrado. É um aroma que parece misturar jasmim, baunilha e um eco de floresta úmida, impossível de descrever sem sentir nostalgia. O fascinante na Kadupul é a sua raridade emocional. A maioria das flores compete para durar, para perpetuar a sua cor ou fragrância. Esta, por sua vez, escolhe existir apenas por umas horas, como se a eternidade não fosse o seu propósito. A sua brevidade transforma-a numa metáfora viva. A beleza mais pura é também a mais efêmera. Os cientistas explicam o seu ciclo como uma adaptação ao ambiente noturno. Ao florescer de noite, a Kadupul atrai os seus polinizadores naturais. As borboletas noturnas, mariposas, e os morcegos, criaturas que vivem sob as estrelas. Mas, para além da biologia, há algo profundamente humano na sua história. Nas aldeias do Sri Lanka, disse que floresce quando o mundo está em paz e que a sua abertura anuncia boa fortuna. Ninguém se atreve a cortá-la. Fazê-lo seria como interromper um sonho. O que a ciência chama de efêmero, a tradição chama de sagrado. De facto, alguns monges budistas consideram-na um símbolo do desapego, a flor que ensina a admirar sem possuir.
Todos os anos, nos templos, as pessoas esperam pela noite em que o Makadupul decida abrir-se. Não há calendário preciso, apenas pressentimentos. E quando acontece, a notícia corre de casa em casa como uma bênção. Vê-la florescer é uma experiência que não se repete. As pétalas brancas expandem-se até atingir quase 30 centímetros de diâmetro, como uma lua que brota do caule. A planta inteira parece conter a respiração. E depois, sem aviso, o amanhecer apaga. O que resta é a lembrança, e um perfume que persiste apenas mais uns minutos, como uma despedida amável. Num mundo obcecado em conservar, colecionar e repetir, a flor de Kadupul é uma rebelião silenciosa. A sua mensagem é simples. O mais belo nem sempre pode ser guardado. E talvez por isso, a sua beleza seja tão impactante. Assim, na ilha do Sri Lanka, enquanto o sol volta a despertar a floresta, a Kadupul dissolve-se com a mesma delicadeza com que apareceu. O seu ciclo terminou, mas a sua lenda permanece. 10. O bico de papagaio, Lotus berthelotti, Ilhas Canárias. Das selvas escuras da Ásia, onde a flor de Kadupul se abre e morre no mesmo suspiro, a viagem conduz-nos agora para um arquipélago de fogo e vento, as Ilhas Canárias. Ali, num território onde o mar se encontra com a lava e o sol parece não ter descanso, sobrevive uma flor que desafiou o esquecimento. Chama-se bico de papagaio, e o seu nome científico, Lotus berthelotti, presta homenagem à elegância que nasce nos lugares mais duros. A sua forma é inconfundível, uma espiral de pétalas vermelhas e curvas que imitam com precisão o bico de um papagaio em pleno voo. É uma ilusão perfeita, tão viva que parece prestes a grasnar. Esta semelhança não é casual. A natureza, mestra da adaptação, desenhou a sua forma para atrair um polinizador muito particular. O beija-flor das Canárias, uma ave de bico longo que desapareceu há séculos. Desde então, a flor perdeu o seu companheiro original e quase desapareceu com ele. Durante décadas foi dada como extinta. Ninguém a via, ninguém a encontrava. Os guias botânicos mencionavam-na como um fantasma floral, uma lembrança do que alguma vez foi. Mas a natureza, teimosa e criativa, não se rende tão facilmente. Nos anos 90, um grupo de botânicos escalou as falésias vulcânicas de Tenerife e descobriu algo assombroso. Uns poucos exemplares do bico de papagaio continuavam ali, agarrados às rochas, crescendo onde quase mais nada podia fazê-lo. Era como se a flor tivesse decidido esconder-se nos limites do mundo, esperando o seu momento para regressar. Hoje é cultivada em viveiros especializados, e embora já não dependa do seu antigo polinizador, os humanos ajudam-na a multiplicar-se, perpetuando uma espécie que se recusou a desaparecer. O fascinante nesta flor não é apenas a sua forma, mas a sua resiliência. Vive em solos pobres, sob sol intenso e vento constante. Os seus caules prateados arrastam-se sobre a pedra, refletindo a luz como se fossem feitos de metal. E entre esse brilho seco, surgem as flores vermelhas, acesas como brasas sobre a cinza vulcânica. Nesse contraste, a vida parece declarar-se invencível. O bico de papagaio lembra-nos que a beleza nem sempre nasce na abundância. Às vezes surge nas margens, nos lugares onde nada deveria crescer. Cada pétala curva é uma afirmação de existência, um ato de resistência contra o esquecimento. E na sua forma de ave presa na flor, parece prestar homenagem à aliança perdida entre planta e polinizador. Um amor evolutivo interrompido, mas não esquecido. Hoje, quem visita as Canárias pode ver o bico de papagaio pendurado em terraços ou jardins, as suas flores vermelhas a oscilar com o vento atlântico. Poucos sabem a história que escondem, uma história de extinção evitada, de sobrevivência silenciosa e de uma beleza que encontrou o seu refúgio na borda do abismo. Assim, enquanto as ondas embatem nas rochas e o ar salino cobre as encostas, o bico do papagaio continua a florescer na sua fortaleza natural. É um lembrete de que a vida, mesmo encurralada, sempre encontra fissuras por onde voltar a respirar. 11 margens, nos lugares onde nada deveria crescer. Cada pétala curva é uma afirmação de existência, um ato de resistência contra o esquecimento. E na sua forma de ave presa na flor,
parece prestar homenagem à aliança perdida entre planta e polinizador. Um amor evolutivo interrompido, mas não esquecido. Hoje, quem visita as Canárias pode ver o bico de papagaio pendurado em terraços ou jardins, as suas flores vermelhas a oscilar com o vento atlântico. Poucos sabem a história que escondem. Uma história de extinção evitada, de sobrevivência silenciosa e de uma beleza que encontrou o seu refúgio na borda do abismo. Assim, enquanto as ondas embatem nas rochas e o ar salino cobre as encostas, o bico do papagaio continua a florescer na sua fortaleza natural. É um lembrete de que a vida, mesmo encurralada, sempre encontra fissuras por onde voltar a respirar. 11. A Middle Mists Red, China e Reino Unido. Das encostas vulcânicas das Canárias, onde o bico de papagaio se agarra à vida com a força de uma promessa, a viagem leva-nos agora para uma raridade quase impossível. Uma flor tão escassa que a sua existência parece um rumor. Chama-se Middle Mists Red. E apenas 2 exemplares vivem hoje em todo o planeta. Nem mais um. A sua história começa na China, há mais de 2 séculos. Ali florescia livremente uma camélia de um vermelho intenso que adornava os jardins imperiais. A sua cor era tão pura, tão saturada de vida, que os poetas a comparavam com o sangue do amanhecer. No entanto, o seu destino mudou quando um botânico inglês chamado John Middlemist a levou para Londres em 1804 como um presente exótico. Sem o saber, estava a salvar a espécie. Porque no seu país natal, a flor desapareceu. Ninguém a voltou a ver. Os jardins chineses perderam o seu brilho carmesim e durante gerações foi considerada extinta. Apenas um pequeno arbusto sobreviveu do outro lado do mundo, numa estufa da Chiswick House, no Reino Unido. Ali, entre paredes de vidro e umidade controlada, continuou a florescer em silêncio, como uma relíquia de um mundo que já não existe. O segundo exemplar apareceu séculos depois, numa estufa da Nova Zelândia, descendente direto da mesma planta. Assim, hoje a humanidade guarda apenas 2 flores Middle Mists Red, uma na Europa, outra na Oceânia. Não há campos, nem selvas, nem colinas onde cresça de forma natural. Apenas estes 2 fragmentos de vida, cuidados como se fossem joias. Mas o mais curioso é que, apesar do seu nome, a Middle Mists Red não é completamente vermelha. O seu tom varia entre o carmim e o rosado, com matizes que mudam consoante a luz. Às vezes parece acender-se como uma brasa, outras apaga-se até se tornar quase branca. Essa ambiguidade, essa capacidade de se transformar perante os olhos, confere-lhe uma qualidade etérea, como se recusasse a ser compreendida por completo. Nos jardins onde floresce, a sua aparição não passa despercebida. Os botânicos observam-na com uma mistura de orgulho e temor. Cada novo rebento é um milagre, cada pétala um lembrete do que poderia perder-se. Não há outra flor no mundo com uma população tão pequena e, ao mesmo tempo, tão vigiada. É, literalmente, a flor mais rara do planeta. Mais do que uma planta, a Middle Mists Red é um testemunho de fragilidade. Representa tudo o que a humanidade esteve prestes a destruir, mas também aquilo que ainda pode ser salvo. A sua sobrevivência depende do cuidado, da paciência e da devoção de quem a protege. Não há espetáculo público, não há comércio possível, apenas a quietude da estufa e a certeza de que a vida, mesmo quando parece à beira do esquecimento, pode continuar a bater. De certo modo, esta flor vive no limiar entre a existência e o desaparecimento. É uma ponte entre séculos, entre continentes, entre o que fomos capazes de perder e o que ainda sabemos conservar. Assim, enquanto o sol se filtra entre os vidros e toca as suas pétalas por um instante, a Middle Mists Red floresce em silêncio, recordando-nos que há belezas tão raras que só podem sobreviver se aprendermos a olhar sem possuir. 12. A flor do açafrão, Crocus sativus, Thom, Ásia Menor. Das estufas onde a Middle Mists Red floresce como um segredo guardado, a viagem transporta-nos agora para os campos luminosos da Ásia Menor, onde a riqueza não brilha em ouro, mas em pétalas. Ali cresce uma flor diminuta que moveu impérios e fortunas. A flor do açafrão,
cujo nome científico, Crocus sativus, encerra séculos de história, trabalho e fragrância. À primeira vista, parece uma flor simples. 6 pétalas roxas, suaves, quase translúcidas, que se abrem ao amanhecer. Mas no seu interior, guarda um tesouro. Do seu coração surgem 3 fios vermelhos. Os estigmas, tão finos que parecem filamentos de fogo. São eles que, uma vez secos, se convertem em açafrão, a especiaria mais valiosa do mundo. O extraordinário não está apenas na sua beleza, mas na precisão da sua criação. Para obter um único quilo de açafrão, são necessárias mais de 150 mil flores. Cada uma deve ser colhida à mão, uma por uma, nas primeiras horas da manhã, antes que o sol murche as pétalas. É um ritual de paciência, uma dança entre o tempo e a delicadeza. Durante séculos, o açafrão tem sido símbolo de luxo, medicina e misticismo. Os antigos persas usavam-no como perfume e como pigmento para tingir as vestes da realeza. Na Grécia clássica era oferecido aos deuses e na Idade Média era tão cobiçado que o seu comércio chegou a provocar guerras. O seu aroma, quente e profundo, tem algo de hipnótico, uma mistura de terra e mel que parece concentrar a essência mesma do amanhecer. Mas, por trás do seu preço exorbitante, esconde-se uma flor frágil, de vida breve. O Crocus sativus não existe em estado selvagem. É uma espécie domesticada que depende completamente do ser humano para se reproduzir. Não produz sementes férteis, pelo que a sua sobrevivência depende dos bulbos que os agricultores replantam ano após ano. É, literalmente, uma flor que vive graças às nossas mãos. A sua cor violeta contrasta com o vermelho intenso dos estigmas, como se a natureza tivesse decidido combinar a serenidade e a paixão numa mesma criatura. Ao contemplá-la, compreende-se por que o açafrão foi chamado de o ouro vegetal, não só pelo seu preço, mas pela reverência que inspira. O curioso é que, apesar da sua fragilidade, a flor do açafrão conquistou o planeta. Hoje é cultivada do Irão à Espanha, de Marrocos à Índia. Mas a sua origem, como um segredo guardado entre pétalas, continua a ser a Ásia Menor. Essa região onde a Europa e a Ásia se entrelaçam e onde a história do sabor começou a ser escrita. Cada fio de açafrão é uma história em miniatura, uma promessa de cor e aroma que sobreviveu aos séculos. E cada flor, com a sua breve vida e o seu esplendor roxo, lembra-nos que o valor verdadeiro nem sempre está na quantidade, mas na intensidade. Assim, entre mãos cuidadosas e campos tingidos de violeta, o açafrão continua a florescer como uma joia viva, uma oferenda da terra que, mesmo diminuta, deixou uma marca indelével na cultura humana. 13. A orquídea macaco, Dracula simia, Equador e Peru. Dos campos violeta do açafrão, onde a paciência humana e a delicadeza natural se entrelaçam, a viagem conduz-nos agora para as montanhas enevoadas do Equador e Peru, territórios onde o nevoeiro parece eterno e as florestas se erguem como catedrais vivas. Nesses lugares onde a luz mal se filtra, floresce uma criatura que parece saída de um sonho de Dalí, a orquídea macaco, conhecida pela ciência como Dracula simia. O nome não é um exagero. As suas pétalas, dobradas com uma precisão que desafia a lógica, desenham o rosto perfeito de um pequeno macaco. 2 manchas escuras parecem olhos. Uma curvatura forma o nariz e uma abertura arredondada sugere um sorriso traquina. A semelhança é tão exata que, ao vê-la, é difícil acreditar que não haja um artista por trás do seu design. Mas não, é pura natureza, a brincar ao surrealismo. Esta orquídea cresce nas florestas úmidas da Cordilheira dos Andes, entre os 1.000 e 2.000 metros de altitude. Prefere as sombras, o ar frio e o silêncio. Agarra-se aos troncos cobertos de musgo e floresce quando o ambiente é quase um sussurro. Falo sem pressa, porque no seu reino, o tempo parece diluir-se entre gotas de água e vapor. O mais surpreendente, no entanto, não é a sua forma, mas o seu aroma. Ao contrário de outras orquídeas que cheiram a baunilha ou a mel, a Dracula simia exala um perfume a laranjas frescas, tão cítrico e brilhante que contrasta com a penumbra da floresta.
É um detalhe inesperado, quase humorístico, como se a flor se agradasse em quebrar as expectativas de quem a encontra. A sua raridade é tal que, durante muito tempo, foi considerada uma lenda local. Os primeiros exploradores que a descreveram foram tidos por exagerados. Uma orquídea com cara de macaco? Até que as fotografias e os espécimes confirmaram o impossível. Existia, e não uma, mas várias espécies do mesmo gênero, cada uma com o seu próprio rosto. No mundo da botânica, a Dracula simia é uma joia de excentricidade evolutiva. A sua forma não tem função direta com a sua polinização, o que sugere que o rosto é um acidente bonito, um capricho genético que resultou em arte. Mas isso não a torna menos fascinante. É um lembrete de que a evolução não só procura eficiência, mas às vezes cria beleza por puro acaso. Vê-la no seu ambiente natural é como tropeçar numa piada privada da selva. Uma flor que sorri da penumbra, cheirando a frutas recém-cortadas. A sua delicadeza e a sua raridade transformaram-na numa espécie protegida, objeto de estudo e admiração. Num mundo onde a ciência busca padrões e respostas, a orquídea macaco lembra-nos que também há espaço para o assombro puro. Que entre as sombras da floresta, a natureza se permite rir um pouco e, nesse gesto, revela o seu lado mais humano. Assim, entre névoas andinas e perfumes cítricos, a Dracula simia floresce em silêncio, uma obra de arte sem autor, uma piscadela vegetal ao mistério da imaginação natural. 14. A Hoya camaleão, Hoya carnosa compacta, Sudeste Asiático. Das montanhas andinas, onde a orquídea macaco sorri entre brumas e citrinos, descemos agora para o úmido e vibrante Sudeste Asiático, uma região onde as plantas parecem competir para chamar a atenção da luz. Ali, floresce uma criatura que não parece de todo natural, uma flor que engana o olho e desperta a dúvida. A Hoya camaleão, conhecida pela ciência como Hoya carnosa compacta. Mas a sua beleza não se limita ao visual. Ao anoitecer, a Hoya camaleão liberta um perfume doce, denso, quase açucarado, que inunda o ambiente com um ar de nostalgia. É o aroma do antigo, do intemporal, como se cada flor recordasse as florestas de onde provém. O seu odor atrai borboletas noturnas e pequenos insetos noturnos, que ficam fascinados pelo seu brilho e pela sua fragrância, completando um ritual que combina a estética com a biologia. O mais intrigante desta flor é a sua geometria perfeita. As suas pétalas formam estrelas de 5 pontas dispostas em cachos pendentes, uma ordem tão exata que parece calculada por um geômetra. Cada cacho pode albergar dezenas de flores, todas idênticas, como se partilhassem uma memória comum. E, no entanto, nenhuma é completamente igual à outra. Na sua aparente uniformidade, há uma leve variação que as torna únicas, como as gemas lapidadas à mão. A Hoya camaleão também é famosa pela sua capacidade de se adaptar. Daí o seu apelido. Pode mudar ligeiramente de cor dependendo da luz, da umidade ou do tempo que tenha passado desde a sua abertura. Algumas florescem em tons brancos e rosados. Outras adquirem reflexos avermelhados ou cremosos, consoante o ambiente. É como se cada flor interpretasse à sua maneira o reflexo do sol. Na cultura do Sudeste Asiático, está associada à paciência e à harmonia. Quem a cultiva sabe que pode demorar anos a florescer pela primeira vez, mas quando o faz, recompensa a espera com um espetáculo quase místico. De facto, há quem a considere uma planta de bom presságio. A sua floração, dizem, anuncia mudanças boas no lar. Olhá-la de perto é como observar um mistério parado em miniatura. As suas pétalas parecem cristalizadas e, se tocadas, sente-se uma suavidade estranha, como de cera temperada. Essa textura, tão irreal, rendeu-lhe fama entre botânicos e artistas. É a flor que desafia a fronteira entre o vivo e o criado. Assim, suspensa entre folhas retorcidas que parecem ondas marinhas, a Hoya carnosa compacta floresce como um lembrete de que a perfeição também pode ser natural. Nas suas diminutas estrelas brilhantes, a natureza revela a sua capacidade de brincar com a ilusão e o detalhe, como um joalheiro paciente,
que trabalha à escala microscópica. 15. A papoila azul do Himalaia, Meconopsis betonicifolia. Botão entre montanhas envoltas em nuvens, onde o silêncio pesa mais do que a neve, e o vento sopra como uma oração antiga, floresce uma visão quase impossível. A papoila azul do Himalaia, ou Meconopsis betonicifolia. Não cresce em jardins nem em pradarias acessíveis, mas em recantos ocultos do Butão, a altitudes onde o oxigênio escasseia e o frio corta a respiração. Ali, onde a vida parece render-se, esta flor desafia a lógica e o clima, pintando de azul elétrico uma paisagem dominada pelo cinzento das rochas e o branco do gelo. A sua cor é o primeiro que desconcerta. Não é um azul qualquer. É profundo, translúcido, quase espiritual. O olho humano, habituado aos matizes do céu ou do mar, não espera encontrar esse tom numa pétala. É um azul que parece conter a sua própria luz, uma vibração pura que não imita nada, como se a natureza tivesse criado um fragmento do firmamento para o plantar na terra. Os habitantes das aldeias vizinhas consideram-na uma flor sagrada. Dizem que floresce apenas onde reina a paz interior e que tentar procurá-la sem pureza de espírito garante o fracasso. Por isso, os monges que guardam as regiões onde cresce não revelam a sua localização exata. Para eles, não é uma planta que se encontra, mas uma que se manifesta. Alguns até contam que pode desaparecer de um vale inteiro durante anos, só para voltar a surgir sem aviso, como se escolhesse quando mostrar-se. Do ponto de vista científico, a Meconopsis betonicifolia é uma planta de condições extremas. Necessita de temperaturas baixas, solos ácidos e um equilíbrio de umidade quase impossível de reproduzir fora do seu habitat. Cada flor vive apenas uns dias antes de murchar, e reproduzi-la em cativeiro tem sido um desafio até para os botânicos mais experientes. A sua raridade não é casual, é o resultado de uma evolução paciente num ambiente hostil, onde só o extraordinário sobrevive. Quem a viu descreve um efeito hipnótico. Dizem que a sua cor muda subtilmente com a luz, tornando-se mais intensa ao amanhecer e mais suave ao entardecer, como se estivesse a respirar. Em alguns mosteiros budistas, os monges usam-na como símbolo de iluminação efêmera. A beleza que surge, brilha e desaparece sem deixar rasto, mas cuja memória transforma quem a contempla. De certo modo, a papoila azul do Himalaia é um paradoxo. Frágil, mas indomável. Diminuta, mas capaz de desafiar montanhas. Representa a resistência silenciosa da vida na sua forma mais pura. Nela, a natureza não procura ser útil nem exuberante. Simplesmente é, com uma serenidade que roça o divino. Talvez por isso, a sua história se misture tanto com a lenda. Há quem assegure que vê-la florescer traz calma à alma, que é um lembrete da harmonia entre o ser humano e o seu ambiente. Não há câmaras que a documentem sem permissão, nem coordenadas que conduzam a ela. Apenas rumores, caminhos de pedra e a certeza de que, em algum lugar do Himalaia, uma flor azul continua a abrir-se contra o vento, sem testemunhas. Assim termina o nosso percurso pelas flores mais raras e belas do mundo, com esta última guardiã do segredo. Uma flor que não só existe na Terra, mas também na imaginação, símbolo do inalcançável, do puro e do que, pela sua própria raridade, se torna eterno.